Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto, Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. Consolidação das Leis do Trabalho, capítulo 2º da Nacionalização do Trabalho. Seção I. Da proporcionalidade de empregados brasileiros. Art. 352. As empresas, individuais ou coletivas, que explorem serviços públicos dados em concessão, ou que exerçam atividades industriais ou comerciais, são obrigadas a manter, no quadro do seu pessoal, quando composto de três ou mais empregados, uma proporção de brasileiros não inferior à estabelecida no presente capítulo. Primeiro, sob a denominação geral de atividades industriais e comerciais compreende-se, além de outras que venham a ser determinadas em portaria do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, as exercidas, a, nos estabelecimentos industriais em geral, b, nos serviços de comunicações, de transportes terrestres, marítimos, fluviais, lacustres e aéreos, c, nas garagens, oficinas de reparos e postos de abastecimento de automóveis e nas cocheiras, d, na indústria da pesca, e, nos estabelecimentos comerciais em geral, f, nos escritórios comerciais em geral, g, nos estabelecimentos bancários, ou de economia coletiva, nas empresas de seguros e nas de capitalização, h, nos estabelecimentos jornalísticos, de publicidade e de radiodifusão, i, nos estabelecimentos de ensino remunerado, excluídos os que neles trabalhem por força de voto religioso, j, nas drogarias e farmácias, k, nos salões de barbeiro ou cabeleireiro e de beleza, l, nos estabelecimentos de diversões públicas, excluídos os elencos teatrais, e nos clubes esportivos, m, nos hotéis, restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres, n, nos estabelecimentos hospitalares e fisioterápicos cujos serviços sejam remunerados, excluídos os que neles trabalhem por força de voto religioso, u, nas empresas de mineração, segundo, não se acham sujeitas às obrigações da proporcionalidade às indústrias rurais, as que, em zona agrícola, se destinem ao beneficiamento ou transformação de produtos da região e às atividades industriais de natureza extrativa, salvo a mineração. Art. 353, equiparam-se aos brasileiros, para os fins deste capítulo, ressalvado o exercício de profissões reservadas aos brasileiros neitos ou aos brasileiros em geral, os estrangeiros que, residindo no país há mais de 10 anos, tenham cônjuge ou filho brasileiro, e os portugueses. Art. 354, a proporcionalidade será de 2/3, de empregados brasileiros, podendo, entretanto, ser fixada proporcionalidade inferior, em atenção às circunstâncias especiais de cada atividade, mediante ato do Poder Executivo, e depois de devidamente apurada pelo Departamento Nacional do Trabalho e pelo Serviço de Estatística de Previdência e Trabalho a insuficiência do número de brasileiros na atividade de que se tratar. Parágrafo único. A proporcionalidade é obrigatória não só em relação à totalidade do quadro de empregados, com as exceções desta lei, como ainda em relação à correspondente e folha de salários. Art. 355. Consideram-se como estabelecimentos autônomos, para os efeitos da proporcionalidade a ser observada, as sucursais, filiais e agências em que trabalhem três ou mais empregados. Art. 356. Sempre que uma empresa ou indivíduo explore atividades sujeitas a proporcionalidades diferentes, observar-se, em relação a cada uma delas, a que lhe corresponder.
Art. 357, não se compreendem na proporcionalidade os empregados que exerçam funções técnicas especializadas, desde que, a juízo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, haja falta de trabalhadores nacionais. Art. 358, nenhuma empresa, ainda que não sujeita à proporcionalidade, poderá pagar a brasileiro que exerça função análoga, a juízo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a que é exercida por estrangeiro a seu serviço, salário inferior ao deste, excetuando, se os casos seguintes, a quando, nos estabelecimentos que não tenham quadros de empregados organizados em carreira, o brasileiro contar menos de 2 anos de serviço, e o estrangeiro mais de 2 anos, b. Quando, mediante aprovação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, houver quadro organizado em carreira em que seja garantido o acesso por antiguidade, c. Quando o brasileiro for aprendiz, ajudante ou servente, e não o for o estrangeiro, d. Quando a remuneração resultar de maior produção, para os que trabalham à comissão ou por tarefa. Parágrafo único. Nos casos de falta ou cessação de serviço, a dispensa do empregado estrangeiro deve preceder a de brasileiro que exerça função análoga. Seção 2ª. Das relações anuais de empregados. Art. 359. Nenhuma empresa poderá admitir a seu serviço empregado estrangeiro sem que este exiba a carteira de identidade de estrangeiro devidamente anotada. Parágrafo único. A empresa é obrigada a assentar no registro de empregados os dados referentes à nacionalidade de qualquer empregado estrangeiro e o número da respectiva carteira de identidade. Art. 360. Toda empresa compreendida na enumeração do art. 352, primeiro, deste capítulo, qualquer que seja o número de seus empregados, deve apresentar anualmente às repartições competentes do Ministério do Trabalho, de 2 de maio a 30 de junho, uma relação, em 3 vias, de todos os seus empregados, segundo o modelo que for expedido. Primeiro, as relações terão, na primeira via, o selo de 3 cruzeiros pela folha inicial e 2 cruzeiros por folha excedente, além do selo do Fundo de Educação, e nelas será assinalada, em tinta vermelha, a modificação havida com referência à última relação apresentada. Se se tratar de nova empresa, a relação, encimada pelos dízars, primeira relação, deverá ser feita dentro de 30 dias de seu registro no Departamento Nacional da Indústria e Comércio ou repartições competentes. Segundo, a entrega das relações far-se diretamente às repartições competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou, onde não as houver, às coletorias federais, que as remeterão desde logo àquelas repartições. A entrega operar-se a contra recibo especial, cuja exibição é obrigatória, em caso de fiscalização, enquanto não for devolvida ao empregador a via autenticada da declaração. Terceiro, quando não houver empregado far-se a declaração negativa. Art. 361, apurando-se, das relações apresentadas, qualquer infração, será concedido ao infrator o prazo de 10 dias para a defesa, seguindo-se o despacho pela autoridade competente. Art. 362. As repartições às quais competir a fiscalização do disposto no presente capítulo manterão fichário especial de empresas, do qual constem as anotações referentes ao respectivo cumprimento, e fornecerão aos interessados as certidões de quitação que se tornarem necessárias, no prazo de 30 dias, contados da data do pedido.
Primeiro, as certidões de quitação farão prova até 30 de setembro do ano seguinte àquele a que se referirão e estarão sujeitas à taxa correspondente a 1/10 do salário mínimo regional. Sem elas, nenhum fornecimento ou contrato poderá ser feito com o governo da União, dos estados ou municípios, ou com as instituições paraestatais a eles subordinadas, nem será renovada a autorização à empresa estrangeira para funcionar no país. Segundo, a primeira via da relação, depois de considerada pela repartição fiscalizadora, será remetida anualmente ao Departamento Nacional de Mão de Obra, DNMO, como subsídio ao estudo das condições de mercado de trabalho, de um modo geral, e, em particular, no que se refere à mão de obra qualificada. Terceiro, a segunda via da relação será remetida pela repartição competente ao Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho e a terceira via devolvida à empresa, devidamente autenticada. Seção terceira. Das penalidades. Art. 363. O processo das infrações do presente capítulo obedecerá ao disposto no título do processo de multas administrativas, no que lhe for aplicável, com observância dos modelos de auto a serem expedidos. Art. 364. As infrações do presente capítulo serão punidas com a multa de CM a 10.000 cruzeiros. Parágrafo único. Em se tratando de empresa concessionária de serviço público, ou de sociedade estrangeira autorizada a funcionar no país, se a infratora, depois de multada, não atender afinal ao cumprimento do texto infringido, poderá ser-lhe cassada a concessão ou autorização. Seção 4. Disposições gerais. Art. 365. O presente capítulo não deroga às restrições vigentes quanto às exigências de nacionalidade brasileira para o exercício de determinadas profissões nem as que vigoram às faixas de fronteiras, na conformidade da respectiva legislação. Art. 366. Enquanto não for expedida a carteira a que se refere o art. 359 deste capítulo, vale-á, a título precário, como documento hábil, uma certidão, passada pelo serviço competente do Registro de Estrangeiros, provando que o empregado requereu sua permanência no país. Art. 367, a redução a que se refere o art. 354, enquanto o Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho não dispuser dos dados estatísticos necessários à fixação da proporcionalidade conveniente para cada atividade, poderá ser feita por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, mediante representação fundamentada da Associação Sindical. Parágrafo único. O Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho deverá promover, e manter em dia, estudos necessários aos fins do presente capítulo. Seção V. Das disposições especiais sobre a nacionalização da Marinha Mercante. Art. 368. O comando de navio mercante nacional só poderá ser exercido por brasileiro nato. Art. 369. A tripulação de navio ou embarcação nacional será constituída, pelo menos, de 2/3, de brasileiros neitos. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos navios nacionais de pesca, sujeitos à legislação específica. Art. 370. As empresas de navegação organizarão as relações dos tripulantes das respectivas embarcações, enviando-as no prazo a que se refere a seção A deste capítulo à Delegacia do Trabalho Marítimo onde as mesmas tiverem sede. Parágrafo único. As relações a que alude o presente artigo obedecerão, na discriminação hierárquica e funcional do pessoal embarcadiço, ao quadro aprovado pelo Regulamento das Capitanias dos Portos.
Art. 371. A presente seção é também aplicável aos serviços de navegação fluvial e lacustre e à praticagem nas barras, portos, rios, lagos e canais.